Se você lê muitos livros, se você gosta de ler, mas sente que não aprende, sente que não consegue reter, se lembrar depois do que você aprende, talvez você tenha a necessidade de estudar bastante, ou você simplesmente gosta de fazer isso, mas depois de pouco tempo que você lê, você simplesmente apagou. É praticamente como se você não tivesse lido nada ou aprendido nada daquele livro, não consegue falar com outros sobre o que você leu e aprendeu, aquilo não foi internalizado. Por que que isso acontece? Como você pode acabar com isso em um vídeo rápido? Vou tentar ser bem breve nesse vídeo. Eu espero que seja de ajuda para você. E eu vou falar de 3 problemas e 3 soluções para cada um desses problemas que acontece com muitas pessoas, já aconteceu comigo, acontece comigo ainda. Eu tenho que lutar contra essas coisas para conseguir criar bons hábitos de leitura. O primeiro ponto, o primeiro problema é o ler demais. É achar, se sentir um gênio e achar que vai conseguir ler uma quantidade absurda e absorver tudo aquilo de forma rápida. Bom, é claro que não. Isso é uma leitura passiva, em primeiro lugar. A pessoa vai acabar lendo muito rápido e ela vai até se sentir, talvez bem, vai se sentir mais inteligente, mas isso vai ser uma ilusão. Ela vai ter a falsa sensação de aprendizado. Ela vai ter uma ilusão de aprendizado, uma ilusão de conhecimento, porque ela está vendo a quantidade, mas a qualidade daquilo que é absorvido, aquilo que é aprendido mesmo, é muito ruim, é uma qualidade muito baixa. Então ela só está se iludindo mesmo e iludindo alguns, né? Iludindo algumas pessoas. Isso às vezes pode acontecer contra a vontade da pessoa. Ou seja, pode ser uma característica da pessoa que faz ela agir dessa forma, meio que contra a vontade. Ela não consegue ainda ter uma consciência e ter um nível de equilíbrio que permite ela conseguir ser mais realista. Ela sente uma necessidade interna. Então, não há por que fazer um julgamento de moral de uma pessoa assim. Ela simplesmente precisa ainda aprender isso e conseguir direcionar melhor esse desejo dela de aprender e de ler de uma forma mais construtiva, que realmente funcione, realmente atinja o objetivo dela, porque geralmente é o que uma pessoa assim quer. Ela não quer fingir. Eu duvido muito que uma pessoa que faça isso, ela queira fazer isso de propósito. Ela simplesmente vai fazendo isso, iludindo não só outros, mas primeiramente iludindo a si mesma. Então, se você sente que isso está acontecendo com você, espero que esse vídeo te ajude a acordar e a tomar alguma medida para parar de agir assim. O segundo problema é o estado mental. É a pessoa tentar ler quando está muito cansada ou ainda num modo muito distrativo devido às redes sociais, ao uso da tecnologia, às pendências do dia a dia. Então, inclusive isso traz a questão, será que a qualidade da leitura é um problema de gestão de atenção? Que a gestão de atenção pode resolver? Com certeza, na minha opinião, total, né? Porque a pessoa que está distraída com as coisas da vida, ela tem muito mais dificuldade de parar para ler um texto longo, de se concentrar, e ela tem muito mais dificuldade de aprender, tirar proveito mais profundo daquilo que ela está lendo ali na frente dela. Então, o segundo ponto é isso, são os estados mentais, né? Como que a pessoa está no momento de fazer aquela leitura. Então, ela precisa encontrar um estado mental propício ao aprendizado e há muitas técnicas para fazer isso, como a gente vai falar aqui já já, de algumas das soluções. Mas o terceiro problema é ler fora do nível da pessoa, que é um nível muito alto, o que torna muito difícil, porque está um nível muito acima da capacidade dela, ou quer ler, seja ler num nível muito baixo. Ela lê algo fácil demais que torna entediante e ela não consegue, inclusive isso atrapalha o estado mental, a qualidade da experiência da leitura. Então, quais que são as soluções para esses problemas? Então, sobre ler demais, a solução não é apenas ler menos, é parte da solução. Leia menos, mas também leia melhor, leia com mais calma e de forma ativa, não de forma passiva. Na verdade, eu entendo que o ponto não seja nem o ler, mas o pensar. Porque um bom leitor, ele é um bom pensador. Então, tente internalizar esse conceito. Tente pensar mais do que ler mais. Você pode até ler rápido, mas escolha os pontos, as frases, os temas centrais e pare de ler, feche o livro, desligue a tela, olhe para fora e pense no que você leu. Pensar em quê? Basicamente, há várias coisas que você pode pensar. Você pode tentar fazer um resumo
mental do que você leu, como se você estivesse explicando para alguém com as suas próprias palavras. Pode ser falando, pode ser pensando mesmo. Isso é um processo ativo, onde você está ativando os seus neurônios e isso está conseguindo fazer as relações, que é o processo de aprendizado, é a ativação dos neurônios e a ligação entre eles, a das sinapses. E então, outra maneira é você fazer perguntas. Você pode, inclusive, para fazer esses resumos, você pode responder, fazer em forma de respondendo perguntas, ou você pode criar perguntas, ou com a IA, com a inteligência artificial, ou você mesmo pode simplesmente pensar, inverter ali o que está sendo respondido e transformar aquilo numa pergunta e tentar responder mentalmente. E isso pode ser feito rápido, pode ser feito mentalmente mesmo, né? Mas a ideia é que você não tenha tanta pressa em ler na quantidade, mas você pode ler até de forma veloz, mas procurando os pontos onde você vai parar para pensar. Então, leia menos, pense mais. Em resumo, essa é a solução do problema 1, de ler demais de forma passiva. E em consonância com isso, vai te ajudar, e que vai te ajudar também a entrar num estado mental, o ponto 2, que é o ponto de você estar num ambiente totalmente livre de interrupções, livre de distrações e descansado, relativamente descansado. Você não precisa estar 100% tudo perfeito para ler, senão a gente pode acabar não lendo nunca, ou lendo muito pouco. Mas que você esteja razoavelmente alerta e com a capacidade de se concentrar ainda num bom nível, para você conseguir tirar o máximo de proveito daquilo. Isso é uma coisa que eu faço, eu escolho horários ou momentos que eu não estou tão destruído, tão cansado e tão desgastado da minha atenção para ler, e isso em si já dá um grande impacto na qualidade do seu aprendizado. Isso vai te ajudar a entrar no estado de flow, de fluxo, mais rápido dentro da sua leitura, que tem a ver também com a questão dos níveis de leitura, que já vamos falar. Mas antes de entrar nesse último ponto, falando sobre o seu estado mental, algo que ajuda você a entrar na leitura, no estado mental correto para você aprender, é a sua capacidade de produzir. E você pode fazer microproduções enquanto você lê, que tem a ver com a leitura ativa. Tudo está meio que ligado ao mesmo princípio, a você ter um tipo de exercício ativo no seu processo de leitura. Então, em vez de pensar apenas em absorver e consumir, pensar em produzir ou em criar algo com aquilo que você está lendo. E você pode fazer isso de forma instantânea. Algumas pessoas substituem isso pelo marcar e pelo fazer anotações. Marcar e anotar são mitos do aprendizado. A pessoa tem a ilusão de conhecimento também, de que está aprendendo porque ela está marcando, e muitas vezes ela nunca volta para rever aquelas marcações, e quando ela vai rever, ela simplesmente lê de novo. Então isso é um falso ativo. Isso, na verdade, a pessoa está ainda agindo de forma passiva, uma leitura passiva. Isso não produz um aprendizado de qualidade. Isso apenas mantém a pessoa na ilusão de aprendizado, e o aprendizado dela continua superficial. Então, e anotar a mesma coisa. A gente pode anotar de forma quase que automática, sem pensar no que a gente está escrevendo, como que apenas repetindo o que a gente acabou de ler, e isso vai ter um efeito muito fraco na qualidade da aprendizagem. Então, o estado mental ele vai ser alterado à medida que você produzir, porque você vai perceber que vai se envolver mais, vai exigir mais de você, do seu cérebro, para você estar ali concentrado na leitura, e isso vai fazer com que você acabe se envolvendo mais naquele espaço da leitura, e naturalmente você não vai conseguir estender isso por tanto tempo num primeiro momento, porque se você está acostumado a ler de forma passiva e superficial. Mas compensa o esforço, uma vez que você treina o seu cérebro para ler de forma mais devagar e mais profunda, você consegue, com o tempo, aumentar o tempo do tempo que você consegue fazer todas essas práticas de leitura ativa. E por fim, como é que você lida com os níveis, né, de dificuldade? Se você está com algo muito simples, seria recomendado que você encontrasse algo um pouco mais acima. Mas se você tem algo muito difícil, talvez que você precisa ou que você gostaria de aprender, então a dica é você usar a inteligência artificial, usa ali um chat GPT da vida, um Claude, alguma coisa assim, e pede para ele te explicar aqueles mesmos tópicos de forma mais simples. Pelo menos isso vai te ajudar a ter uma visão geral, uma visão inicial,
e quebrar a barreira ali da primeira camada de contato com aquele assunto complexo e vai ajustando ao seu nível atual de domínio daquele contexto. Isso vai te ajudar a não entrar no desgaste, na ansiedade que tira a gente do estado do flow. O estado do flow é um estado de fluxo, onde você está no nível, no equilíbrio perfeito entre dificuldade e facilidade. Ou seja, a atividade ela não é nem tão difícil demais, nem fácil demais. Isso foi explicado aí pelo Dr. Mihaly, e com um sobrenome esquisito. Ele é um professor, se eu não me engano, russo, e ele tem esse livro sobre flow. Ele estudou isso há uns 20 anos e ele explica esse conceito do flow, do fluxo. Então, a IA pode te ajudar nesse sentido. Uma vez que você quebrou essa primeira camada, aí sim você pode pensar em ler aquele conteúdo mais complexo, usando ali mais, até enriquecendo o seu vocabulário. Talvez você vai precisar ser mais lento ainda para você conseguir fazer os exercícios do ativo dentro daquele conteúdo complexo também. Então, esses 3 problemas podem ser resolvidos com essas 3 soluções. Mas, em princípio, o princípio é um só. Você sempre vai conseguir reter mais, falar com outros, se você tornar a leitura um processo ativo e não um processo passivo.